4, versículo de número 1 a seguir. Aleluia. Hoje é o início deste pré-congresso com o tema Atravessando o Jordão. Daí amanhã nós teremos o pastor Jorge Paz pregando, como o pastor já disse, também teremos José Ricardo, e vai ser uma bênção do Senhor. Os irmãos encontraram? Amém. Nos diz a palavra do Senhor: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreende e exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade e voltando a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Amém. Eu queria pregar nesta noite uma mensagem, pelo menos 3 qualidades de um pregador, ou 3 características de um pregador. Quem é esse pregador? Um pastor? Não, Senhor. Você, eu, nós, a igreja do Senhor é quem deve pregar esta palavra. E eu queria que você olhasse para os irmãos que está do teu lado e diga: para continuar levando este evangelho, diga para ele: em tempo e mesmo fora de tempo, de dia ou de noite, triste ou alegre, forte ou mesmo fraco, andando com todo vigor ou cansado, eu conto contigo. E eu volto para o tema: eu conto contigo. E eu acredito na sua disposição, que a sua disposição possa ser a minha, que a minha disposição possa ser a sua. Os irmãos podem sentar. Eu me preocupei a semana toda para pregar nesta noite. E eu iria pregar uma mensagem voltada para os jovens, vivendo em meio a uma geração cansada. Deus não deixou, porque falou de mim: a geração cansada não é os jovens que estão vindo aí, não. A geração cansada é a nossa geração, porque foi essa geração que viu Jesus batizar com o Espírito Santo, foi essa geração que viu o Senhor libertar, que viu o Senhor curar, que viu Jesus ressuscitar mortos. É esta geração, a geração que vem vindo aí, irmão Marcelo. Eles não têm culpa, sabe por quê? E a gente até murmura e cobra deles porque eles gostam. Existe aí um celular e eles gostam. Tem obreiro que ainda atende o celular no púlpito da igreja. Como é que a gente vai cobrar dos jovens? Não adianta. É tempo dessa geração que estamos vivendo voltar a pregar este evangelho com verdade. Vivendo em meio a uma geração cansada. Qual é a primeira qualidade do pregador? É ser amigo. Meu Deus. A primeira qualidade do crente é ser amigo. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo de número 8, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: olha o que tem a palavra do Senhor quando ele assunto ao Senhor, disse: olha, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido. Aí depois disso, depois que vocês receberem o Espírito Santo, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como Samaria, toda a Judeia e depois aos confins da terra. Os discípulos estavam reunidos e ele disse: ser-me-eis testemunha. Então, crente, o pregador, a primeira qualidade dele é ser amigo. Tem crente que não tem amigo. Ô irmão, para mim, o que é isso? A loucura é verdade, pastor? Tem crente que não tem amigo. Ele não tem amigo na empresa, ele não tem amigo na rua, ele não tem amigo na igreja. É capaz de sentar alguém do lado dele e ele olhar e ele levantar porque não gosta. Vai para onde? Para o céu? Não vai. Se vai para o céu, rasgue a Bíblia. Não vai não, irmãos. O crente, ele tem que ter amigo, ele tem que ser amigo.
No tema, além dele ser amigo, ele era um pajem de arma. E quando o Jonatas olha que o negócio está feio, Jonatas fala para ele: o negócio está esquisito. Se nós esperar para o meu pai, aí o negócio vai se derramar. A gente vai perder essa batalha. E ele disse: eu não quero pregar sobre o tema, mas só uma palhinha. Ele disse: eis-me aqui contigo, a sua disposição é a minha. Primeira qualidade de um crente, de um pregador, é ser amigo. Amém. A segunda qualidade dele é ser perseverante. É nunca desistir em meio à jornada. Porque na nossa caminhada, não importa a maneira que a gente começou, é um avivamento espiritual. Eu não me preocupo se você vai conseguir dar glória a Deus ou aleluia, mas eu quero lembrar você de quando você começou. A gente cobra tanto, estamos cobrando tanto, mas sabe o que acontece? A gente vem para a igreja em falta. Sabe por quê? É porque ainda tem crente que consegue levar semana sem falar em línguas estranhas na igreja, isso batizado com o Espírito Santo. Ainda tem crente que consegue, irmão Osvaldo, passar mês sem sentir a presença do Espírito Santo na vida dele. Ainda tem. Glória a Deus. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. É ser perseverante. É a segunda qualidade dele. E lá no livro de Josué, no capítulo de número 14, a gente encontra algo muito importante de quando, um belo dia, depois que o povo estava tranquilo, já ali em Canaã, quando o povo estava todos alegres, Josué se preparava para repartir a terra. Caleb chama ele do lado e fala: olha, Josué, tu lembra daquele dia? E tu começa a lembrar também. Tu lembra aquele dia quando a gente foi espiar a terra? Lembra? E ele disse: claro que eu lembro, Josué. Nós éramos amigos, a gente foi contando história, a gente foi contando as maravilhas que o Senhor fez no Mar Vermelho, nós foi contando as bênçãos que o Senhor fez em nosso meio. Pois é, Josué. Glória a Deus. Eu tinha 40 anos naquele tempo. E tu lembra também que quando a gente olhou a terra, que a gente espiou a terra na verdade era bonita, produzia, como diz a Bíblia, leite e mel. Ô cidade linda! Graças a Deus, aleluia. Mas tinha um problema, tinha gigantes na terra. Tu lembra? Ele diz: claro que eu lembro. E Josué começa a ouvir as palavras de Caleb. Aí ele vai dizendo: pois é, Josué. Aleluia. Os nossos amigos que foram com a gente, eles voltaram dizendo: nós não vamos conseguir. Tem tanta gente que toma ceia, tem tanta gente que prega, tem tanta gente que faz parte do corpo de obreiro, tem tanta gente que faz parte do líder da mocidade, faz parte do ciclo de oração, faz parte em um departamento da igreja, mas ele toda a vida diz: não vai dar certo, não vai conseguir, não tem jeito, eu não encontro nada. Parece o povo quando estava vendo Golias na frente, dizia: não, um homem desse tamanho não há quem derrube. E todo mundo fala mal do Saul, mas o exército todo com o mesmo pensamento, com um só raciocínio, olhava para ele. Quando ouvia ele bradar a voz, dizendo: não, ninguém consegue derrubar ele, não tem quem consegue derrubar. Mas levanta alguém, um jovem mancebo, e quando ele olha, que ele ouve a voz, ele diz: na verdade a voz é bonita e o homem é grande. Um homem desse tamanho, com a autoridade de Deus, não há como errar. Tem gente que olha com os olhos carnais, mas tem aquele que olha com os olhos espirituais. E ele continua dizendo: tu lembra, Caleb? Ele diz: claro que eu lembro. Então, Josué, e aí os meus irmãos tentaram fazer contenda
discutimos com ele. Aleluia. E conseguimos fazer o povo entender. Tu lembra da promessa de Moisés, Caleb? Ele disse: pois é, pode dizer. Tu lembra mesmo? Fala, Caleb. Ele disse: pois é, Josué. Moisés falou para mim dizendo: olha, a terra onde tu pisou a planta dos seus pés será como sua herança. E aí você pode dizer: irmão Demi, passou 10 anos. Não. 20 anos. Não. Aí ele começa a dizer: pois é, eu tinha toda a força naquela época. A gente ia para a batalha e a gente voltava com a vitória. A gente saía para a batalha e a gente voltava com a vitória. Passou-se os anos, Josué, e eu hoje tenho 85 anos de idade. Tenho a mesma força, o mesmo vigor, a mesma alegria. Vou para a batalha e volto com a graça do Senhor. Sabe o que é isso? É perseverança. Sabe o que me deixa feliz? É que quando eu chego na igreja, eu até brinco com o Montelício dizendo: ei, eu não gosto de homem pequeno porque eu sou bem grande. E eu sempre brinco com ele, mas quando eu olho para ele, eu consigo tirar de dentro, sabe, mostrando uma força. Porque tem dia que a gente como homem é cansado. Tem dia que a gente como homem sente canseira, sente dor, até não reclama. Mas quando a gente olha para ele, nascido no ano de 39, ele na porta com toda a força, vem a pé, alegre, sorridente, com 70 e poucos anos no ombro. E nós meninos com 30 anos, vai na igreja: não aguento, estou cansado, estou com dor nas costas. Avisa o pastor que eu não vou. E continue perseverando. Vivendo em meio a uma geração cansada, uma geração que não mais tem mais tempo para o Senhor, não tem mais tempo para o Senhor, irmão Osvaldo, não tem mais tempo para ofertar. Tudo para ele, vamos ver. Deus proverá se está tudo certo. E não está vendo ele que o cabelo começa a ficar grisalho, o cabelo começa a ficar branco, e tem uma geração vendo a gente. E a terceira qualidade, essa é pesada, é tornar-se conhecido, não famoso. Deus vai tremendo. Meu Deus! É tornar-se conhecido. Aí tu me pergunta: como, Simão de mim? Tem um sonho, tem muita gente sonhando em ser famoso. Tem aqueles que Deus escolheu para colocar o nome onde todo mundo vai ver. Mas tem aqueles que Deus escolheu para entregar um folhetim no bairro. Quem é mais importante? Nenhum dos dois. O mais importante já morreu por nós todos na cruz do Calvário. Ele deu os braços e disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Foi ele é a pessoa mais importante na igreja, a pessoa mais importante aqui. Não é o pastor, não é o Marcelo, não é João Celo, não é ninguém. A pessoa mais importante aqui chama-se Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Porque se você estiver doente, o pastor não cura. Se você morrer, o pastor não ressuscita. E o pastor também não tem poder para te dar a eternidade. Agora ele tem, pastor. Ele nos ajuda, ele nos cura. E se for preciso ressuscitar, ele ressuscita. E mais importante, ter um lugarzinho com ele na glória. Como tornar-se conhecido? E aí a gente corre por aqui na Bíblia. Lá no livro de 2 Reis, no capítulo de número 14. Um certo homem um dia aleluia, desce o Senhor fala com ele: olha, tu tem que pregar hoje. Ele diz: pregar hoje, Senhor? Pregar hoje.
arruma as malas, corre para Nínive e prega contra aquela cidade. Daqui a pouco tu vai entender porque eu mandei você ir lá para o livro de 2 Reis. Ele disse: de jeito nenhum. Ele sabia das barbaridades que o rei da Síria fazia. Ele disse: de maneira nenhuma. Pegou a mala dele, desceu até Jope, embarcou no navio, destino a Tarsis, não quis nem saber. Falou: eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. Só que não sabia ele que o nome dele estava em Nínive. E aí todos os irmãos sabem da história o que aconteceu. Aí de repente, quando ele aparece pregando, vamos pular o peixe, vamos pular toda a história, mas eu quero apenas lembrar, se tornar-se conhecido. Vocês pensam que Jonas apenas chegou e quando o peixe vomitou ele, pensa que o rei acreditou? Pensa que o rei da Síria, o rei de Nínive, acreditou apenas que o peixe havia soltado ele? Não, senhores. Isso ele pode ter acreditado, mas quando de repente chega o porta-voz do rei dizendo: olha, tem um homem aí, disse que é hebreu, está dizendo que se nós não se converter, o Senhor vai destruir a cidade, o Senhor vai acabar com Nínive. E eu tentei procurar a história de Jonas, e lá no livro de 2 Reis, no capítulo de número 14, a Bíblia diz, especialmente no versículo de número 25, olha o que a Bíblia diz: também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, qual falara por intermédio de Jonas, filho de Amitai. E o porta-voz continua dizendo: ei, é este que profetizou que no tempo de Jeroboão o povo ia restabelecer o reino, ia restabelecer a terra. Sabe o que ele fez? Epa, o negócio aí é sério, esse homem é de Deus, esse homem é dos hebreus. Sabe o que ele fez? Convoca um jejum, porque ele era conhecido. Tornar-se conhecido, não adianta a gente conhecer a Bíblia, dizer: não, eu conheço toda a história do pentecostalismo nos Estados Unidos, lá da Rua Azusa, eu conheço toda a história da Assembleia de Deus, eu sei o dia que a irmã Celina Albuquerque, lá no dia 8 de junho de 1911, foi a primeira pessoa a receber o batismo com o Espírito Santo aqui no Brasil, na Assembleia de Deus. Mas eu sei, tu pode ter cursado a faculdade da Tanta, não tem problema, isso não importa, isso fica aqui. Tu deve ter certeza, tu deve ser conhecido na sua cidade, no seu bairro, nos seus vizinhos. Ele tem que conhecer a gente, pastor, como homem de Deus. E quando a gente andar na rua e dizer: ali vai indo um crente, ali vai indo um homem de Deus, ali vai indo alguém. Mas como eu li nesta noite, eu li que tem muita gente que já se desviaram deste evangelho, tem muita gente que já se desobedeceram. Diz: não, o pastor está pirado, o pastor está meio cauê, ele está lá do tempo da antiguidade. Eu não sou antigo, não, senhores, eu não sou antigo, eu tenho 30 anos, 30 e alguns anos, e eu ainda acredito em batismo com o Espírito Santo, eu ainda acredito em salvação de almas, eu ainda acredito em renovo espiritual, eu ainda acredito que o Senhor vai voltar. Aleluia. E aí, meu Deus, que maravilha! sabe o que eles falam pra gente? Eu sou pentecostal. Eu não gosto da nossa igreja porque é muito silêncio. Eu vou na vigília porque lá o negócio lá cai fogo mesmo. E a gente também vai na vigília. Só que a gente percebe uma coisa: é que quando o negócio começa a ficar bom, parece no sítio lá na roça, quem conhece vagalume. Hoje cada irmão tem um carro, e as vagalumes só vão saindo, ó.
A gente só vê a luz indo embora. Enquanto está cantando, o negócio está bom. Estou confundindo barulho com pentecostalismo. Estou confundindo barulho com espiritualidade. Entenda uma coisa, eu ainda acredito que o poder de Deus, ele ainda vem pela palavra. Cantar é bom, adorar a Deus é bom, vai ser necessário mais ainda a autoridade e o poder de Deus. Se a gente quer crescer espiritualmente, a gente ainda tem que parar para ouvir esta palavra. E quando vão passar para o pregador, sabe o que acontece? Vai todo mundo indo embora, fica meia dúzia de crente, e aquele que pulava no corredor, aquele que salteava, vai embora para mais que crente de pentecostal aquele. E aí a gente vai saber da história dele lá no bairro dele. Não adianta fazer barulho por aí não, a gente tem que tentar fazer barulho aqui. Sabe por que eu gosto de pregar na igreja que eu congrego? É porque todos vocês me conhecem, todos vocês sabem da minha história. Não adianta a gente tentar fazer barulho por outro lado. Sabe por quem andar na rua dele lá, você rapaz, camarada me deve, comprou, não pagou, mostra aqui, olha aqui pra tu ver, compra e não paga, é caloteiro. Ei, tu é conhecido, tu é testemunha de Jesus, não é vergonha este evangelho. Obreiros do Senhor da guerra travada, não é vergonha aquele que nos apontou dizendo: ei, aparta porque este serve. Não é vergonha ele, é tempo de prezar pela verdade. Tem que deve a verdade, mas ele paga. Aí, o imantou faço rebecantarabagale. Não adianta ser crente aqui depois no ensaio fazer uma agasalho, chamar o pastor. Não adianta. Pode acontecer de o pastor não poder vir e o arrebatamento acontecer. Ou você sair bravo do ensaio, ou você sair bravo da onde você sair, Satanás ceifar a sua vida e tu perder a sua salvação por um minuto de bobeira. Acorda, crente. É tempo de quando alguém te humilhar e dizer: ei, Jesus te ama, tu sabia que ele te ama. Ele vai dizer: mas tu agora estou brigando contigo, tu me considerando. Não, Jesus te ama, é verdade, eu quero orar contigo. Basta na costa dele, tenta fugir, tenta correr do mal. Sabe por quê? Aí manda ele correr, porque não? Ei, acorda, irmãos. Não foi o tempo em que o diabo era mansinho, foi esse tempo. Ele vinha camuflado, pastor, e agora ele não vem mais camuflado porque os crentes já perderam medo. Tem crente pisando na onda de pregador que está pisando na cabeça. Ei, cuidado, não pise na cabeça de ninguém. Quando alguém mandar tu pisar na cabeça dele, fala: não, eu não vou pisar na cabeça dele, porque na igreja ele não entra. Se ele entrar, ele tem que sair. Então se eu fizer, eu estou mentindo aí. Alguém pisou na cabeça dele por ti. Alguém pisou na cabeça dele por ti. Deus Braga e disse ele: o Ademir é meu, o Osvaldo é meu, a igreja do Renascer é minha. Torna-se conhecido. Ai, irmão Ademir, mas isso aconteceu, foi só com os homens. Um dia, um certo rei, primeiro a Reis, aleluia, ou melhor, capítulo 1 de 2 Reis, ficou meio doentinho. E ele era um daqueles irmão Osvaldo, que só lembra da igreja quando está doente, só lembra de fazer alguma coisa quando está doente, e ainda ao invés de vir para a igreja no culto de terça-feira, ou vir mesmo em um dia de culto normal, pedir oração pela igreja e falar assim: sabe uma coisa? Eu vou lá na casa da irmã fulana, porque aquela mãe é uma bênção, ela profetiza que tu precisa de ver. Olha, dói até os ossos, vai doer mesmo. Porque quando você fizer isso, está errado. Nem o lugar do doente é na igreja. O lugar de doente é na igreja. Tudo bem, tu pode até dar para ela orar por ti, se não for dia de culto na sua igreja. Porque se for dia de culto na tua igreja, tu está fazendo errado e desobedecendo. E quando tu desobedece, está pecando, rapaz. Sabe o que ele falou? Olha, vocês vão consultar lá por alguém lá e ver como é. Vão lá perguntar para Baal como é que eu tô. Porque eu tô vendo que eu tô doente e aqui nessa casa o negócio tá ruim. Tá doendo a costa, tá doendo a perna, tá doendo a cabeça, tá doendo tudo.
dizendo: rapaz, o rei está feio, o negócio está feio. E quando de repente ele: ei, pare! Eles pararam, olharam para o homem. E sabe o que ele diz? Olha, não precisa vocês ir tão longe, até lá em Ecrón não precisa não. Voltem para trás e diga para Acasias, olha o recado de Deus. Diga para Acasias que da cama em que ele subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Vira as costas e vai embora. Aí um olhou para o outro e disse: vamos ou voltamos? Não, vamos voltar, vamos entregar o recado para o rei. E quando chegaram para o rei, disse: já voltaram? Pois é, rei. Quando nós estávamos saindo da cidade, um homem nos parou e nos mandou dizer para o Senhor o seguinte: que da cama em que o Senhor subiste, o Senhor não vai sair, o Senhor vai morrer nela. Aí ele falou: qual era o traje deste homem? Qual era o jeito deste homem? Qual era a qualidade deste homem? Aí eles começam dizendo: olha, meu Deus, glória a Deus, aleluia. É verdade, meu Deus. Os nossos atos pregam mais do que nossas mensagens. É verdade, mestre. Meu Deus, que maravilha. Os nossos amigos, nossos vizinhos não conseguem ouvir nossas pregações. Sabe por quê? É porque o que a gente prega no dia a dia fala mais alto. O que a gente prega na rua fala mais alto. Meu Deus. Aí ele pega e olha para o rei e diz: olha, rei Acasias, o homem era um pouquinho estranho, porque ele tinha um vestido de pelo e ele tinha um